A mensagem de hoje está em Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, cuidareis de observar, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor, com juramento, prometeu a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Não se envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Nós vemos nessa passagem bíblica a nação de Israel prestes a entrar em um novo ciclo da sua história como nação, na sua história como povo de Deus. Depois de passar e peregrinar durante 40 anos no deserto, o povo está prestes a entrar e alcançar o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor havia, sob juramento, prometido aos seus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. E nós vamos perceber dentro deste capítulo 8, eu não vou ficar apenas nesses 4 versículos, nós vamos trabalhar um pouco dentro deste capítulo 8 inteiro, mas você vai perceber algumas orientações da parte de Deus para a nação de Israel, para que esta se recordasse, se lembrasse, não se esquecesse de tudo aquilo que Deus durante esses 40 anos havia feito pela nação de Israel. E é muito interessante que são orientações, são conselhos que Deus deixou para a nação de Israel, mas são conselhos que também fazem parte da nossa vida hoje. Romanos capítulo 15, versículo 3, nos diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo aquilo que aconteceu com a nação de Israel, toda a sua história, tem tudo a ver comigo e com você. A forma como Deus os libertou do Egito, com mão poderosa, com braço estendido, e como Deus conduziu o povo durante os 40 anos no deserto, como Deus os introduziu na terra que havia prometido, tudo isso tem a ver comigo e com você. E é interessante que, da mesma forma que na nossa vida, nós não fomos salvos por causa da nossa obediência, Deus não nos libertou porque nós éramos obedientes, pelo contrário, nós éramos antes filhos da desobediência. Da mesma forma, quando nós olhamos a história da nação de Israel, o povo não foi liberto pela sua obediência da escravidão do Egito. Lembrando que no Antigo Testamento, a maior figura que representa a salvação que hoje nós experimentamos no Novo Testamento é a libertação que Deus efetuou tirando o povo do Egito. Talvez não tenha maior figura de redenção, de libertação e de salvação do que a história do povo sendo tirado do Egito com a mão poderosa de Deus. E da mesma forma que o povo não foi salvo por causa da sua obediência, eu e você também não fomos salvos por causa da nossa obediência a Deus. No entanto, o que a palavra de Deus nos mostra é que, da mesma forma que Deus libertou a nação de Israel e exigia agora da parte deles a obediência, da mesma forma isso é comigo e com você. Deus nos libertou do Egito e agora o que Ele requer de nós é o quê? É uma vida de obediência, é uma vida em que nós sejamos cumpridores daquilo que Ele tem pedido para nós através da sua palavra. Você vai ver em primeiro lugar, primeiro ponto, Deus falando a respeito dos benefícios da obediência. Veja comigo o versículo 1, quando o Senhor diz assim, eu vou lendo uma outra versão, uma versão mais atual, diz assim: tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Nós podemos perceber neste versículo 4 benefícios da obediência. 4 benefícios que a obediência traz sobre a minha e a sua vida.
Aquilo que Deus nos pede sempre será benefício para nós. Se nós quisermos um conselho de Deus para o ano de 2018, o conselho de Deus é: filho, filha, tenham o cuidado de cumprir com tudo aquilo que eu estou pedindo para vocês. Porque através da obediência, nós vamos experimentar o cumprimento de tudo aquilo que Deus tem jurado ao nosso respeito. Tudo aquilo que Deus tem falado ao nosso respeito, todas as suas grandíssimas e preciosas promessas se cumprem em nossa vida com a condição de sermos obedientes ao Senhor. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 19 que Deus os libertou, que Deus os levou como asas como se fosse em asas de águias, e agora, se eles diligentemente ouvissem a voz do Senhor, a aliança que Deus estava fazendo com eles, ela seria efetivada. Significa que a obediência traz sobre a nossa vida alguns benefícios. E nesse versículo primeiro o Senhor diz: façam tudo o que eu estou ordenando. Para quê? Primeiramente para que vocês vivam. Deus está dizendo: para que vivais. A primeira bênção, o primeiro benefício que a obediência traz sobre a nossa vida é o benefício da vida. Obviamente que esta vida não é apenas a vida biológica. Obviamente que uma pessoa, dependendo do seu nível de desobediência, ela compromete até mesmo a sua vida física. No entanto, o Senhor está falando: olha, se vocês me obedecerem, vocês experimentarão vida. Não apenas uma vida criada, mas uma vida abundante. Uma vida que jorra da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, se nós obedecermos, nós experimentaremos o melhor do Senhor. E a primeira coisa que nós experimentamos é uma vida abundante. Segunda coisa que o texto diz ainda no versículo 1: além de vivermos, nós iremos experimentar multiplicação. A obediência traz sobre a nossa vida a potencialização de tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Deus está dizendo: se vocês me obedecerem, vocês não apenas viverão, mas vocês experimentarão a multiplicação na vida de vocês. Uma das primeiras ordens que o Senhor deu ao criar o homem e estabelecer o homem sobre a face da terra foi a bênção da multiplicação. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e disse Deus ao homem: seja fecundo, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai a terra. Significa que quando nós obedecemos a Deus, Deus nos dá a capacidade de experimentarmos a multiplicação em todas as áreas da nossa vida. Multiplicação na sua vida financeira, multiplicação na sua vida espiritual, multiplicação naquilo que você coloca às suas mãos, nos projetos que você se empenha a realizar. Deus promete, através da nossa obediência, a multiplicação sobre tudo aquilo que Ele mesmo tem nos confiado. Quantos podem dizer amém por isso? Ainda o Senhor diz: vivais, vos multipliqueis, entreis na terra. Deus promete nos introduzir na terra da promessa. Só que Deus não apenas nos promete entrarmos na terra, como também nos promete possuir a terra. Veja ainda no versículo 1: para que vivais, vos multipliqueis e entreis, e não apenas entreis, mas possuais a terra que o Senhor, sob juramento, tem falado aos seus pais. A obediência traz benefícios inúmeros para nós, mas uma das coisas que Deus tem dito é que nós vamos possuir, nós vamos conquistar, nós iremos nos apropriar daquilo que Ele tem prometido para mim e para você. Querido, todo homem e mulher de Deus que obedeceu ao Senhor, que obedeceu a sua voz, que obedeceu a sua palavra, foram homens e mulheres de conquista. Então, se você neste ano de 2018 deseja experimentar conquistas inúmeras em diversas áreas da sua vida, a obediência é indispensável. A obediência a Deus, a sua palavra, é imprescindível para nós experimentarmos um ano abundante na presença de Deus. E Deus está prestes a introduzir a nação de Israel na terra que Ele havia prometido.
E Deus está dizendo: tenham o cuidado. Eu farei com que vocês entrem, possuam, conquistem tudo aquilo que eu tenho falado a respeito de vocês. Só que para isso é necessária a obediência. Depois de Deus mostrar os benefícios da obediência, Ele vai mostrar como Ele mesmo, Deus, tem conduzido o seu povo. E como Ele também tem conduzido a nossa vida. Como Deus, durante todo esse trajeto, antes de nós iniciarmos um novo ciclo, Ele tem cuidado de mim e de você. Veja o versículo 2 e o versículo 3. Diz assim: recordar-te-ás, ou lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Até aí. Deus está dizendo que durante esses 40 anos foi Ele quem conduziu a nação de Israel. Que durante todo esse período em que a nação caminhou sobre aquele deserto, o Senhor estava conduzindo o seu povo. Isso nos mostra, querido, que primeiramente a nossa vida com Deus é semelhante a uma jornada. É semelhante a uma maratona, e não é uma maratona rápida. Não é uma maratona que nós corremos 100 quilômetros e ela logo se acaba. Mas a nossa caminhada com Deus é uma jornada longa, é uma jornada extensa. Nós, os cristãos, a Bíblia fala que nós somos chamados daqueles que fazem parte do caminho. Os primeiros cristãos, lá no livro de Atos, eles eram chamados daqueles que faziam parte da seita do caminho. Por quê? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho. Por quê? Porque a vida cristã é semelhante a uma caminhada, a uma jornada que você e eu estamos caminhando. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é semelhante à luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Significa que nós estamos num caminho, nós estamos numa jornada, e nós precisamos ter a consciência de que nesta jornada Deus está nos conduzindo em todo o tempo. Se você olhar o seu ano de 2017, você tem essa convicção de que Deus te conduziu, de que Deus esteve com você? E é interessante que o Senhor está dizendo: recordem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. E Ele diz: no deserto, estes 40 anos. Significa que o deserto, querido, não é uma obra do diabo. Diga assim comigo: o deserto não é uma obra do diabo. O deserto não é uma tentativa do diabo em nos derrotar. Mas Deus está dizendo: fui eu quem os guiei pelo deserto durante esses 40 anos. O deserto faz parte da agenda de Deus. O deserto é algo que Deus preparou para todos nós passarmos por ele. Nenhum de nós sai de um lugar de escravidão e experimenta de uma forma direta aquilo que Deus tem prometido para nós. Todos nós estamos sujeitos ao deserto. Se neste ano você não passou pelo deserto, glória a Deus por isso. Mas pode ser que no ano de 2018 você passe. Ou pode ser que há 5 anos atrás você passou por um deserto terrível em sua vida. Mas saiba que o deserto é uma preparação de Deus para você alcançar a promessa que Ele tem a teu respeito. O deserto é apenas uma passagem. O deserto não é algo perpétuo, não é algo permanente, mas o deserto é apenas uma passagem que antecede a terra da promessa. E você precisa crer, eu preciso crer que mesmo no deserto, Deus está nos conduzindo. Mesmo no deserto, Deus está conosco. Da mesma forma que o Senhor fez com a nação de Israel. A Bíblia diz que durante todo o tempo que a nação esteve no deserto, de dia, uma coluna de nuvem estava sobre o povo para protegê-lo do quê? Do calor do sol.
E durante as noites uma coluna de fogo estava sobre eles. Por quê? Porque da mesma forma que a nuvem os protegia durante o dia do calor do sol, a coluna de fogo os protegia do frio e trazia aquecimento sobre a nação de Israel, significando que Deus estava em todo o tempo conduzindo a nação. E é tão interessante que, quando você olha alguns textos, a Bíblia diz que quando a coluna de nuvem ou a coluna de fogo se movia, todo o povo levantava acampamento. Eles estavam entendendo, Deus está nos levando para uma outra jornada. Deus está nos levando para um próximo ciclo. Deus está nos dirigindo para uma nova etapa dentro daquilo que é o seu propósito para a nossa vida. Deus está em todo o tempo, querido, conduzindo a mim e a você, mesmo que seja neste deserto. O versículo 15, veja o versículo 15 desse capítulo 8. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Deus está dizendo, mesmo que você tenha passado por lugares perigosos, mesmo que durante toda essa jornada você tenha enfrentado perigos em sua vida, fui eu que te conduzi por este lugar. O deserto, querido, é uma agenda de Deus para mim e para você. Aliás, homens de Deus passaram pelo deserto. A nação de Israel esteve 40 anos no deserto. Moisés esteve num bom período no deserto. O próprio Senhor Jesus Cristo, depois de ser cheio do Espírito Santo, foi levado pelo próprio Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Lá ele permaneceu 40 dias. João Batista, antes de se manifestar à nação de Israel, ele permaneceu no deserto. O profeta Elias passou um período no deserto. Davi esteve um tempo da sua vida no deserto. E eu te pergunto, por que é que nós não passaremos pelo deserto? Se Deus não poupou até mesmo essas pessoas, até o próprio Jesus, Ele mesmo esteve sujeito ao deserto, por que nós estaríamos isentos dessa escola que Deus usa para moldar o nosso coração e para moldar o nosso caráter? Tanto que nesse versículo de número 2, o Senhor diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Com qual propósito? Primeiro, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então o projeto de Deus em nos levar para o deserto é de caráter pedagógico. Não é simplesmente para nos afligir, simplesmente por punição. O deserto que você e eu passamos em áreas da nossa vida, eles têm caráter pedagógico. É Deus nos ensinando, é Deus nos moldando. Deus está dizendo, eu levei vocês para o deserto, para quê? Para humilhar vocês, para provar vocês, para saber o que estava no coração de vocês. Deus levou o povo ao deserto para humilhar, mas para quê? Para que o povo não dependesse mais de si mesmo. Deus levou o povo ao deserto para provar o povo. E quando a Bíblia diz que Deus os levou, dizendo para saber o que estava no teu coração, para saber se guardarias ou não os seus mandamentos, não é que Deus não sabia o que estava no coração deles. Não é que Deus não sabia qual seria a atitude deles. Deus sabia. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Mas quando Deus leva o povo para o deserto, é para mostrar ao próprio povo que o coração deles não estava seguro no Senhor, que eles confiavam mais em si mesmos, que eles confiavam mais na provisão do que no provedor, que eles confiavam mais nas coisas que eles haviam experimentado no Egito do que na poderosa mão de Deus, que podia sustentá-los, que podia prover a eles em toda e qualquer situação.
Tanto que muitas vezes eles se lembravam, murmuravam dizendo: ai que saudades da cebola do Egito, ai que saudade do alho do Egito, ai que saudade dos pepinos do Egito. E o povo começava a murmurar, ai nós estamos, como que eu posso usar uma expressão? Estamos cansados, fatigados desse maná. E Deus trazia carne para eles, ou seja, o coração deles era um coração que ainda precisava ser moldado e trabalhado por Deus. E muitas vezes, querido, nós passamos por desertos em nossa vida, para Deus provar o nosso coração, para Deus mostrar a nós mesmos que nós ainda precisamos depender dEle. Só que ainda que o deserto seja um lugar de perigo, onde nós lutamos contra serpentes e escorpiões, ainda que seja um lugar de secura, ainda no deserto, Deus está não apenas nos conduzindo, Ele está também nos protegendo e Ele está provendo tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Deus diz assim: ei, eu levei vocês para o deserto para provar, para humilhar e para dar a vocês o entendimento de que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus é que vive o homem. Então muitas vezes Deus nos leva ao deserto para mostrar para nós mesmos que nós não estamos assim tão confiantes nele. E Deus nos leva no deserto para mostrar para nós que é Ele que está cuidando de cada detalhe da nossa vida. É impressionante, querido. No deserto você tem a coluna de nuvem, a coluna de fogo durante o dia e durante a noite. No deserto você experimenta a água saindo da rocha. Aleluia. Você experimenta as águas amargas sendo transformadas em águas saudáveis. No versículo 4 o Senhor está dizendo: ei, nunca se inchou os teus pés, nunca envelheceu a tua veste. Ainda que você esteja passando pelo deserto da aflição, saiba que mesmo no deserto, Deus está cuidando de você. Talvez você, aos olhos humanos, está sendo provado, está sendo humilhado, você está sendo provado de todas as formas, de tudo quanto é maneira, mas é no deserto que Deus mostra que Ele é o provedor, que Ele é o protetor, que Ele é o sustentador da sua vida. Deus diz o seguinte: ei, eu estou dando a entender a vocês que não só de pão vocês viverão, mas de toda palavra que procede da minha boca é que vocês vão viver. E Deus havia dito: todos os dias choverá maná do céu para sustentar a cada um de vocês. E foi esta mesma passagem que Jesus, quando estava no deserto sendo tentado pelo diabo, foi esta passagem que ele usou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Sabe o que Deus está dizendo? É que o que te sustenta é a palavra dele na sua vida. O que te sustenta são as promessas que Ele fez a teu respeito. E se Ele disse: eu vou te sustentar, Ele vai te sustentar, ainda que você esteja no deserto. Quantos podem dizer amém? Versículo 5. O Senhor diz: sabe pois no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Portanto, o deserto tem caráter pedagógico. O deserto vem para nos moldar, para nos provar e para que Deus trabalhe em nosso caráter. Porque, querido, se nós experimentássemos as promessas antes de passarmos pelo deserto, ainda muitas vezes, mesmo passando pelo deserto e depois experimentando promessas, muitas vezes nós já nos afastamos do Senhor. Como seria a nossa atitude se nós não passássemos sequer pelo deserto? E Deus está dizendo: eu preciso que vocês passem pelo deserto, porque eu farei vocês entrar numa terra boa, numa terra ampla, numa terra de ribeiros, numa terra que mana leite e mel, numa terra que vocês vão experimentar na minha presença. Veja o versículo 6, versículo 7 ao versículo 9. Diz assim: porque o Senhor teu Deus
te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, de figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerá o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Versículo 10, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aleluia. Você vai comer, você vai se fartar e você vai louvar o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele te dará neste ano de 2018. Que neste ano de 2018 seja profeticamente um tempo de transição na sua vida. Um tempo de você sair do deserto e você entrar em alguns níveis de conquista na presença de Deus em sua vida. Sabe, querido, que muitas vezes nós também não entendemos é que o deserto é passageiro. O deserto não é para sempre na nossa vida. O versículo 16, o Senhor diz assim, acompanhe comigo. E aqui entra o terceiro ponto. Diz assim, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. O que está escrito? Que Deus levou o povo ao deserto para quê? Para humilhar, para provar, para nos teus últimos dias te fazer bem. Significa, querido, que Deus tem pensamentos grandes a nosso respeito. Deus tem pensamentos de nos levar a lugares preciosos em sua presença, de lugares de conquista na presença dEle. O deserto é apenas passageiro. Houve um grupo de pessoas, de 10 pessoas, que tamanha foi a sua murmuração, que eles morreram no deserto. Mas o propósito de Deus não é que nenhum de nós morra no deserto. Porque o propósito de Deus para nós, depois de nos provar, depois de nos humilhar, tem como propósito, como objetivo, nos fazer bem. Porque os pensamentos de Deus a teu respeito e a meu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz: porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Deus está dizendo, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Deus está dizendo, você não sabe que pensamentos eu tenho a teu respeito. Porque os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês são pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para dar o fim que desejais, ou para vos dar um futuro e uma esperança. Significa, querido, que o deserto é apenas um tempo transitório na nossa vida, é apenas uma passagem. Deus deseja levar a cada um de nós ao cumprimento de todas as suas promessas. Eu poderia ouvir um amém de vocês. Ou você quer ficar no deserto? Querido, eu tenho descoberto que tem gente que gosta de deserto. É sério. Sabe aquele tipo de pessoa que está sempre na provação? Meu Deus, não acaba essa provação? Ah, irmão, é tanta provação, né? O inimigo está se levantando ferozmente contra mim. Por que você é mais especial do que eu? Querido, chega um momento na nossa vida que a provação passa. Tiago diz isso, ele diz, meus irmãos, tende um motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O motivo de toda alegria, o passardes, significa que provações vêm, provações vão, provações são passageiras da nossa vida. Elas são várias, mas elas são passageiras. Elas precisam passar. E se nós ainda estamos sendo provados em determinadas áreas da nossa vida, é porque nós ainda não fomos aprovados.
Se você está 40 anos sendo provado na mesma área, você ainda foi reprovado em todas elas. É porque você está sendo reprovado. E aí Deus te pergunta: até quando você continuará enfrentando as mesmas provas? Quando será o tempo que você será aprovado nessa área da sua vida? Até provas Deus deseja nos levar de níveis, querido. As provas que eu passava há 10 anos atrás, hoje eu olho e falo: meu Deus, como eu era infantil, eu era criança. As provas que a gente passava há 5 anos já são diferentes das provas que nós passamos hoje. Que neste ano de 2018, que você possa subir degraus na presença de Deus e que as provações que você passa sejam diferentes. Os níveis de conquista, eles precisam ser maiores. E se nós estamos subindo em níveis de conquistas, nós também vamos subir em níveis de provação. Só que quanto maior a provação, maior a vitória. Quanto maior a adversidade, maior a conquista em Deus. Diga assim comigo: em 2018, as provas que eu fui reprovado, eu serei aprovado. E eu vou experimentar novas provas em minha vida. Amém? Que neste ano de 2018 você experimente novas provações. Amém? O Senhor diz, Isaías 55, 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então Deus nos leva ao deserto para no final nos fazer o bem, a fim de que os pensamentos dele se cumpram a respeito de cada um de nós. Amém? E assim como nós no deserto experimentamos a provisão, quando nós possuímos aquilo que Deus tem falado a nosso respeito, nós experimentamos coisas novas em Deus. Sabe até quando o povo comeu maná? Sabe até quando durou o maná para a nação de Israel? A Bíblia diz que Deus os sustentou com o maná durante os 40 anos. Mas a partir do momento que eles entraram na terra, que eles experimentaram do produto da terra, a Bíblia diz lá em Josué capítulo 5, versículo 12, que naquele dia cessou o maná, porque eles estavam experimentando a novidade da terra de Canaã. Eles estavam agora experimentando não mais o maná, mas eles estavam experimentando uma terra que manava leite e mel. Porque esses são os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Pensamentos de nos levar a um lugar maior de conquista na presença dEle. Amém? Olha só, em quarto e último lugar, depois de entendermos os benefícios da obediência, depois de entendermos o caráter pedagógico do deserto, de entendermos os pensamentos de Deus, que vai nos levar a um novo nível de conquista, você precisa de uma coisa muito importante, que vai proteger o seu coração, e que vai proteger as conquistas que Deus dará a você, que se chama gratidão. A gratidão tem o poder de nos guardar. A gratidão tem o poder de proteger o nosso coração e de proteger a nossa vida. Deus estava dizendo o seguinte, versículo 17. Versículo 17, ó. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas,
para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Olha o versículo 11 comigo. Versículo 11. Deus diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens. Deixa eu abrir um parênteses. Você percebe o nível de abundância e de prosperidade que Deus desejava levar o seu povo? Você percebe o nível de prosperidade e de abundância que Deus deseja nos levar hoje? Deus está dizendo: olha, vai se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, vai aumentar a tua prata, o teu ouro, será abundante tudo quanto você tem. Só que Deus está dizendo: guarda o teu coração, não deixe que o teu coração se eleve. Versículo 14: e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está dizendo: não se esqueça da onde você saiu. Não se esqueça da onde Deus te tirou. Não se esqueça de que foi o Senhor teu Deus que te tirou da casa da servidão, que foi o Senhor que te tirou lá do Egito. Querido, e a gratidão, um coração grato, tem o poder, tem a capacidade de guardar o nosso coração da soberba, da arrogância, da altivez. Muitas vezes as pessoas, elas estão passando por provação, elas passam pelo deserto, daí elas se empenham: eu vou orar mais, eu vou ler mais a palavra, eu vou viver mais intensamente com Deus, porque eu estou passando por provação, e eu preciso ver uma mudança na minha vida. Aí ela se compromete a orar mais, a ler mais, a jejuar mais, a frequentar mais a casa de Deus, a se empenhar mais em servir na casa de Deus. Ela se compromete a ser fiel a Deus nas ofertas e nos dízimos. Ela faz tudo certinho quando ela está no tempo da provação. E, querido, é inevitável. Deus sempre responde às nossas orações. Deus sempre responde aquilo que nós estamos nos empenhando em fazer por Ele. Só que Ele está dizendo: depois que você experimentar a multiplicação, depois que você experimentar a abundância, depois que você experimentar, sabe, toda a minha prosperidade, não se eleve o teu coração. E infelizmente, querido, nós temos muitas pessoas fazendo isso. Gente passando pelo perrengue danado, começa a fazer tudo certinho, depois Deus prospera, a pessoa começa a dar aquela esfriada na vida cristã. E Deus está dizendo: não se eleve o teu coração. Guarda-te para não te esqueceres dos mandamentos do Senhor e da sua palavra. A gratidão, ela precisa ser contínua em nosso coração. A gratidão, ela nos protege, porque quando nós exercitamos a gratidão, Deus sempre faz nós nos lembrarmos de tudo aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele tem feito por nós. Nós estávamos na quinta-feira, retornando de Curitiba para cá, e foi muito interessante porque no caminho de volta nós decidimos passar pela colônia Vitimarsum, lá onde estava a escola em que eu me formei, a escola em que nós trabalhamos, né, onde nós vivemos o nosso primeiro 1 ano e meio de casados, sabe, foi um tempo assim muito gostoso. Só que, querido, veio um sentimento assim de nostalgia no meu coração, porque eu fiz exatamente o trajeto que eu fazia toda semana. E ali eu me lembrei desde a primeira vez que eu fui para aquela escola para estudar, e ali eu passei quase 5 anos. Entre o tempo de estudar e o tempo de trabalhar ali como um obreiro, como um servo de Deus. Só que não apenas o sentimento de nostalgia passou pelo meu coração, mas um sentimento de gratidão enorme por Deus, por tudo aquilo que Deus fez. Sabe, de como Deus me conduziu naquela escola, de como Deus supriu as minhas necessidades,
de como Deus abençoou os meus estudos, de como Deus permitiu que naquele lugar eu conhecesse a minha esposa, tudo isso numa fração assim de minutos. Aí nós passamos em frente à casa onde nós morávamos. Falei, meu Deus, tanta coisa que Deus fez, até nos trazer aqui. Já são 5 anos e meio que nós saímos de lá. E eu passei por aquele lugar e Deus ministrou muito meu coração, para que eu não me esquecesse daquilo que Ele fez por mim. Sabe, são tantas histórias, de levantar às 5h30, 6 horas da manhã, poder pegar um ônibus e ir para uma outra cidade para poder servir na igreja. Sabe, são coisas que Deus vai trazendo à nossa memória, a fim de que nós não nos esqueçamos daquilo que Ele já fez por nós. Sabe, os níveis de conquista que Deus tem nos permitido experimentar, eles precisam ter o reconhecimento de que foi Deus que nos prosperou em todos os aspectos. Deus está dizendo, não se eleve o teu coração. Não se esqueças. Não se esqueça. Não diga, foi a minha força. Não diga, foi o meu braço. Mas Deus está dizendo, antes te lembrarás de que foi o Senhor que te deu força para adquirir riquezas e tudo quanto você tem experimentado. Portanto, querido, que neste ano de 2018, ao experimentarmos inúmeras conquistas, que nós possamos sempre nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Salmo 103, nós vamos caminhar para a conclusão. Davi diz assim, Salmo 103, verso 1 e 2. Davi diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Quantos benefícios nós nos esquecemos que foi o Senhor que nos deu? Quantos benefícios nós deixamos passar, sem reconhecermos que foi o Senhor que nos deu? Que neste ano, que nós estamos finalizando o ano de 2017 e o ano de 2018 que está prestes a começar, nós tenhamos sempre em nosso coração a gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nosso favor. Amém, queridos? Quero concluir esta palavra dizendo que mesmo Deus tendo dado tantas orientações desse nível para a nação de Israel, depois que eles entraram na terra da promessa, eles se esqueceram de que foi o Senhor quem os prosperou e quem os levou a conquistar tamanhas coisas. A Bíblia diz que depois da morte de Josué, que foi o grande líder que fez com que a nação entrasse naquela terra, a Bíblia diz que um povo se levantou que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos para com os filhos de Israel. Então é muito perigoso nós esquecermos aquilo que o Senhor fez por nós. E o meu desejo, a minha oração, é que você experimente todos os benefícios da obediência em sua vida, que você experimente a provisão de Deus em todas as áreas da sua vida, que você saiba que Deus está te levando a cumprir com as promessas dele a teu respeito, e que você seja grato por tudo aquilo que ele fez por você. Quantos recebem esta palavra? Coloque-se em pé, por gentileza.